quinta e última temporada de The Boys foi bastante polêmica e dividiu a opinião dos fãs. Tivemos coisas como, por exemplo, personagem mal aproveitado, coisas sem sentido, enfim, muita coisa estranha. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver as 10 piores decisões da quinta e última temporada de The Boys. E fica até o final, porque vai dar o que falar. Você já pensou em ter o talismã da série Origem na sua casa? Essa série que está fazendo um grande sucesso? Então, se você pensou sim, essa é a sua oportunidade. Você pode pendurar na porta da cozinha, na porta do seu quarto, na porta de casa, aonde você quiser. Porque uma coisa eu garanto, monstro não entra. Agora, sogra, aí são outros 500. Então aproveita essa oportunidade, galera. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá uma olhada e adquira já o seu. Galera, a quinta e última temporada de The Boys deu o que falar. Tudo bem, se a gente olhar de uma forma mais ampla, eles entregaram o que prometeram. Mas os fãs esperavam mais, algo espetacular, algo grandioso. E infelizmente não foi o que aconteceu. Tivemos ali decisões criativas que não funcionaram, personagens que não serviram para absolutamente nada. Inclusive, alguns personagens mudaram de personalidade do nada. O ritmo foi um tanto lento, eles se preocuparam demais com a série derivada. Não à toa, o último episódio foi muito massacrado, e com toda razão. Inclusive aqui no canal eu já falei sobre as falhas do último episódio. E agora nós vamos ver as 10 piores decisões da quinta e última temporada de The Boys. Bora lá! Prometiam que na quinta temporada ia ser revelado o grande segredo do Capitão Pátria. Vamos relembrar que lá nas temporadas iniciais teve aquela questão do avião sequestrado que o Capitão Pátria vai salvar e depois deixa todo mundo morrer. E ali mostrou o quão perverso era o Capitão Pátria. E, inclusive, nas temporadas seguintes, ele tinha medo de que isso viesse a público. Então era uma forma de ter controle sobre o Capitão Pátria. Só que quando chegou a quinta temporada e esse suposto grande segredo seria revelado, simplesmente nada aconteceu. Pois o Capitão Pátria controlava boa parte dos fãs, a mídia, os políticos, ele controlava tudo. Então mesmo com o vídeo vazado, e ele foi vazado, ainda assim não houve nenhum dano à imagem do Capitão Pátria. Muito pelo contrário, falaram que era inteligência artificial e todo mundo acreditou. Então, o grande segredo do Capitão Pátria, que destruiria sua reputação, não serviu pra porcaria nenhuma. O complexo de Deus do Capitão Pátria ficou um tanto estranho. Vamos relembrar que na quinta temporada da série, o Capitão não estava mais só satisfeito em controlar a Voight, em controlar os Estados Unidos. Ele queria mais, ele queria ser um deus. E isso foi impulsionado por uma visão que ele teve com sua ex-amante, que o convenceu que ele devia ser tão adorado quanto Jesus. E aí ele passou a convencer seus colegas, a convencer os fãs, e quem não concordava com ele, não o adorava, ele mandava passar o rodo, ou então ele mesmo matava, como aconteceu no caso da Espoleta. Só que o Capitão da quinta temporada é muito diferente do Capitão da primeira temporada. Ainda que a evolução do personagem tenha sido natural, mas ficou um tanto estranho. Porque lá no início, o Capitão era um vilão calculista e astuto, e era tão manipulador quanto fisicamente letal, pois ele buscava ali mais poder, mais adoração. Aí quando chegou na quinta temporada, ele parecia mais um louco varrido. Foi natural? Até foi, mas pareceu um tanto forçado e ficou muito estranho. Se é uma coisa que ficou estranha nessa quinta temporada de The Boys, foi com relação à obsessão do Capitão Pátria por leite materno. Tudo bem, isso sempre veio ao longo das temporadas, tem toda a questão do problema dele com a figura materna, e a gente já descobriu sobre isso no segundo episódio da série, e também dizem que o responsável por isso ao longo das temporadas é o ator
Anthony Starr. Só que quando chegou na quinta temporada, aí eles elevaram isso ao máximo, com o capitão tomando banho em uma banheira cheia de leite. Só que a gente chega naquele momento assim, olha, já deu, não precisa mais disso. Ainda que na quinta temporada teve referências muito legais, como por exemplo, a cara do capitão quando ele descobre o apelido Leitinho de Mamãe, mas colocar o personagem peladão em uma banheira cheia de leite, eu acho que já deu. Uma personagem que mudou bastante nessa quinta e última temporada de The Boys foi a Kimiko. Vamos recapitular. Ao longo de 4 temporadas, a personagem não falava. Chegou na quinta e última temporada, a personagem passou a falar, se mostrando bastante alegre, falando bastante, até mesmo mais do que os outros, e começou um relacionamento mais profundo com o francês. Mas você reparou que a Kimiko de antes parece totalmente diferente dessa Kimiko da última temporada? E não foi pra melhor não. Não estou falando da atuação da atriz, que foi maravilhosa. Mas parece que os roteiristas pareciam ali um tanto perdidos. Não sabiam o que fazer com a personagem. E foi uma pena, pois a personagem sempre foi única, tinha uma personalidade forte, tinha autonomia. E agora ela falando, era uma personagem muito diferente do que a gente estava acostumado. Infelizmente, não ajudou em nada a personagem. Quando a gente olha o antes e depois, uma personagem que foi totalmente inoperante nessa quinta e última temporada foi a Irmã Sábia, a pessoa mais inteligente do planeta, que manipulou o Capitão Pátria, manipulou os super-heróis, manipulou o The Boys. Mas aí as coisas vão acontecendo, se desenrolando, e o que é que ela faz? Simplesmente nada. Ela chega até mesmo a revelar o seu grande plano, que era que os humanos e os super-heróis se exterminassem mutuamente para que ela vivesse sozinha, em paz. Mas será que ela realmente acreditava nisso? Afinal, ela não fez nenhum esforço para que as coisas caminhassem nessa direção. Ela simplesmente não faz nada. Inclusive, quando a gente olha o quinto, ou melhor, o último episódio da série, foi um tanto patético. Então foi mais uma personagem que foi totalmente mal aproveitada. Inclusive, teve coisas ali que ela acabou errando, como no caso do Soldier Boy. E mais uma vez, o que ela fez? Nada. Você lembra que falaram que o composto V1 era muito importante nessa quinta e última temporada de The Boys? E isso foi mesmo durante algum tempo. E ao longo da temporada, a gente descobre que o composto tornava a pessoa imortal e também imune ao vírus que matava os super-heróis. E aí começa aquela corrida desenfreada pelo composto entre o pessoal do Billy e o Capitão Pátria. Só que lógico, o Capitão Pátria consegue o composto através do Soldier Boy, injeta nele mesmo, e aí a subtrama do vírus ficou totalmente inútil. Aí quando chega no último episódio, o que eles fazem para derrotar o Capitão Pátria? Eles pegam a Kimiko, conseguem replicar a habilidade do Soldier Boy e derrotam o Capitão Pátria. Mas aí fica a grande pergunta: por que não fizeram isso desde o início? Tiveram que esperar ali o composto V para quê? Não serviu para absolutamente nada. Uma crítica muito grande à quinta e última temporada de The Boys foi o mau aproveitamento dos personagens do spin-off Gen V. A série levou a gente a acreditar que esses personagens teriam uma participação maior, que a Marie seria uma personagem casca-grossa pra caramba. Mas o que aconteceu? Absolutamente nada. Umas participaçõezinhas bem esporádicas, um tapinha nas costas e todo mundo rumo ao Canadá. Tudo bem, realmente, a quinta temporada de The Boys não preparou para esse confronto entre a Marie e o Capitão Pátria. E até mesmo seria injusto, depois de tudo que aconteceu ao longo das 5 temporadas com o Billy e os outros, que o próprio Billy não matasse o Capitão Pátria. Seria um tanto estranho. Mas ainda assim, os personagens do spin-off tinham que ter uma participação maior. E foi um total fiasco. Uma grande crítica a essa última temporada de The Boys
foi porque eles perderam muito tempo focando no spin-off Voight Rising, que chega em 2027. Então eles chegaram a introduzir tramas que não serviam muito para The Boys, somente para o spin-off. Falaram sobre o estranho romance do Soldier Boy com a Tempesta, que nunca foi falado antes. Inclusive, se a gente olha os episódios 4 e 6, mais serviram como um prelúdio do spin-off, o que não faz o menor sentido. Afinal, The Boys estava acabando, era a última temporada. Esse devia ser o foco, e não ficar focando num spin-off que não tem nada a ver com essa série. Então, foi mais um grande erro nessa última temporada da série. Parece que a campanha promocional da série enganou os fãs. A gente viu que a batalha final acontece na Casa Branca, entre o Billy e seus aliados e o Capitão Pátria. Mas se a gente olhar um pôster promocional da temporada, a coisa parecia diferente, pois a gente vê o Billy caminhando em direção à Casa Branca, o Capitão Pátria estava lá no alto e outros super-heróis espalhados. Então a gente imaginava uma grande batalha com muita dificuldade. Mas isso não aconteceu. Afinal, Billy e seus aliados conseguem entrar na Casa Branca através de uma passagem secreta e enfrentam guardas comuns. Cadê os outros super-heróis? Poderiam ter colocado um pouquinho mais de dificuldade. Tudo bem, a gente entende que as campanhas normalmente dão aquela exagerada para chamar a atenção, mas eu acho que os fãs esperavam muito mais, uma batalha épica, uma batalha massiva, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A subtrama do vírus foi inútil, mas serviu para o confronto final entre Hugh e o Billy. Tudo porque Billy queria liberar o vírus para matar todos os super-heróis. Hugh não concordava e teve que matá-lo. Só que nos quadrinhos, o Billy é um personagem mais psicótico e desagradável. Inclusive, após derrotar o Capitão Pátria, ele logo parte para o seu plano de acabar com todos os super-heróis. Já na adaptação da televisão, eles tentaram humanizar o personagem. Então, essa virada do mal que ele teve pareceu forçada e apressada. Então, a versão dos quadrinhos ficou melhor que a versão da série, ao apresentar a ruptura genocida do Billy e explicar por que Hugh precisava detê-lo. Inclusive, a série não se comprometeu totalmente com o Billy sendo vilão e comprometeu totalmente o personagem. Ainda assim, The Boys continua uma das melhores séries dos últimos anos, apresentou personagens muito interessantes, tornou o Capitão Pátria um dos maiores vilões de todos os tempos, mas é inegável que essa quinta temporada escorregou bastante, o que foi uma pena para a série. E agora eu quero saber de você. Você acha que a última temporada de The Boys foi boa ou deixou a desejar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante. E também ative o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.